Fala, gente, tudo bem? Hoje eu tô fazendo esse vídeo para vocês porque eu vi uma pesquisa em que quase 70% da população não lembra em quem votou para deputado na última eleição. Isso é uma coisa grave, né, gente? Porque o voto é algo tão... É um direito que a gente tem, muitas pessoas foram às ruas, brigaram para que a gente tivesse direito ao voto, então eu considero sempre o voto não como uma obrigação, mas como um direito, que a gente tem que exercer esse direito. Então, pensando nisso, e é claro que o voto ele é secreto, né, é individual e é secreto, porém, eu resolvi fazer uma live e falar para vocês, desde a primeira eleição em que eu votei, quais foram os meus votos. Ah, mas por quê? Fazer isso? Por quê, gente? Porque a gente tem que lembrar em quem a gente votou. Ah, mas teve voto que eu dei e me arrependi. Todo mundo é assim. Tem gente que votou ano passado. Ano passado teve eleição? Teve. Ano passado e já se arrependeu. Gente, isso a democracia é assim, você vota em alguém, alguém não cumpre aquilo que falou, ou alguém não governa daquela forma que você achava que ia governar, e por isso que a cada 4 anos temos eleições. Então, vamos lá para os votos desde a primeira eleição até hoje. Se liga no papo reto. Em 1998, minha primeira eleição que eu participei votando foi em 98. As eleições de 92, né, em que eu lembro muito bem a eleição de 92 para prefeito, na cidade de Vinhedo, eu lembro, só que eu era novinho, em 92 eu tinha 11 anos, então não votava, mas eu já gostava do agito, do barulho das eleições. Foi uma eleição muito bacana, o Geraldinho era candidato a prefeito, né, e foi a primeira eleição do Jaime. Então foi uma eleição que a gente guarda com muito carinho. Eu lembro com muito carinho, lembro até dos jingles. Em breve a gente vai fazer uma live só com os jingles eleitorais que a gente lembra desde lá de trás até os dias de hoje. Mas essa eleição eu guardo com muito carinho, foi de 92. Na eleição depois, em 94 teve eleição, em 96 também teve eleição, foi a primeira eleição do Milton Serafim, quando ele teve o Chinha de vice, foi uma aliança PSDB-PT na cidade de Vinhedo. Também participei ativamente dessa eleição de 96, nessa eu já era adolescente, né, mas eu ainda não votava. A primeira eleição que eu votei foi em 1998. 1998 foi uma eleição de nível nacional. Por isso, talvez, que é a eleição que eu gosto mais, né? Eu gosto de eleição municipal, mas eleição municipal costuma ter muita briga, às vezes família que briga com família, às vezes você briga com um amigo seu, e é uma coisa muito chata quando isso acontece. Quando a eleição é nacional, o debate é mais amplo, eu acho mais legal, eu particularmente acho mais enriquecedor, né? E foi em 98 minha primeira eleição. Naquela eleição, eu ainda tinha um viés muito de esquerda, né? Tava vindo, né, do PT, eu era afiliado no Partido dos Trabalhadores, eu era meio que assim, olha, ou PT ou nada, né? Era meio que uma linha que a gente não saía por nada, né? Com o passar do tempo, você vai ganhando um pouquinho mais de experiência, você percebe que não é bem assim, né? Mas em 98, para deputado estadual, eu votei no Renato Simões, um cara que até hoje é um cara muito amigo aqui da cidade de Campinas, Renato Simões. E para deputado federal foi no Luciano Zica, era uma dobradinha, né, do Renato Simões com o Luciano Zica nessa eleição de 98. E para senador, nessa eleição eu votei no Suplicy, era um senador só, porque a eleição, né, de senador, um ano você vota em um só, na outra eleição você vota em 2 senadores. Eu votei no Eduardo Suplicy, né, é um dos votos que eu tive, depois vocês vão ver ao longo do histórico meu de votos, é um dos que eu não me arrependi de ter votado, assim como vários deputados. O voto mesmo pelo Renato Simões, eu acho que ele foi bem, tanto que na outra eleição eu votei nele novamente. Então, para deputado estadual, Renato Simões, para deputado federal, Luciano Zica, para senador, Eduardo Suplicy, para governador, no primeiro turno, eu votei na Marta Suplicy,
Esse é aquele voto que a gente depois se arrepende, mas eu vim me arrepender agora, né? Muito tempo depois. Mas naquela época foi um voto muito... Quer dizer, todos os votos eu procuro fazer de forma consciente, eu procuro ter algum motivo para votar na pessoa, né? Então eu votei na Marta Suplicy no primeiro turno e ela perdeu o primeiro turno, e no segundo turno foi o Mário Covas contra o Maluf, e aí eu votei no Mário Covas, até porque a própria Marta, né, o próprio PT apoiou o Mário Covas no segundo turno, o Mário Covas do PSDB, isso em 98. E para presidente, é claro, em 98 eu votei no Lula, perdeu no primeiro turno o Lula pro Fernando Henrique. Era a reeleição do Fernando Henrique, né? Então o Fernando Henrique não tinha reeleição, aí foi criada a reeleição, o Fernando Henrique venceu a eleição do Lula, venceu no primeiro turno em 98. Aí a gente vai para o ano 2000. No ano 2000 tivemos eleições de prefeitos, né? Eleições na cidade. A eleição do ano 2000, eu votei no Milton Serafim, né? Era Milton Serafim prefeito e o Chinha vice. E para vereador, eu votei no Tião. Naquele ano, o Gilmar, meu tio, iria ser candidato a vereador, já tinha lançado, já tinha número, tinha tudo, e infelizmente Deus não quis que ele fosse. Ele faleceu naquele ano, faleceu em meia campanha. Foi no dia do comício na Casa Verde. Tinha um comício na Casa Verde aqui em Vinhedo, e ele faleceu, e aí nós, né, a nossa família, nós apoiamos o Tião. O Tião venceu a eleição, grande amigo Tião, que anos depois veio, infelizmente, também a falecer em um acidente aqui no Distrito Industrial de Vinhedo. Essa foi a eleição do ano 2000. Depois veio a eleição, gente, de 2002. Eu considero a eleição, tirando o Vinhedo 2008, que foi uma eleição também que marcou muito para mim, a eleição de 2002 do Lula. A eleição de 2002, ela foi uma eleição que nós, pelo menos que éramos do Partido dos Trabalhadores, a gente acreditava que naquele momento o país ia transformar e que ia ter alguém do povo realmente chegando ao poder. Acho que depois de tanto tempo a gente vê que temos várias coisas boas, vários avanços, e também tivemos coisas que infelizmente não saíram do jeito que a gente tinha planejado, né? E aquela eleição de 2002, ela foi assim magnífica, ela foi uma eleição ela foi uma eleição emocionante. Eu lembro que o comício do Lula em Campinas, nós fomos com a bandeira, caminhamos do Taquaral até o centro da cidade, foi uma coisa meio maluca, né? Se eu me arrependo de ter feito isso, gente, tudo foi aprendizado, conheci pessoas, conheci gente que até hoje eu tenho amizade, aprendi muito, muito mesmo, e eu acho que valeu pelo menos como experiência de vida, e foi uma campanha maravilhosa. Para deputado estadual, eu votei na mesma dobradinha, deputado estadual e federal, Renato Simões e Luciano Zica. Faziam um trabalho magnífico, né? Lógico que depois, com o passar do tempo, eu deixei de acompanhar, inclusive, o trabalho dessas pessoas, porém, foi assim, muito orgulho de ter votado no Luciano Zica para federal e no Renato Simões para estadual. Eu fiz, lógico, né, gente, uma colinha para não poder ficar cortando muito o vídeo. Para senador, naquela eleição, você poderia votar para 2 senadores, e eu votei para o Mercadante, para Aloysio Mercadante, e para o Pena. Na época, a campanha eleitoral do PV ela era muito parecida com a do PT, então caminhavam juntos e tinham comícios, né? Tinham aqueles comícios, e então eu votei no Mercadante e no Pena para senador. Para governador, dois turnos, né? Tivemos 2 turnos naquela eleição. Eu votei no Genuíno no primeiro turno e Genuíno também no segundo turno. Foi o Genuíno perdeu a eleição, né? Perdeu para o Alckmin.
Eu não lembro, gente, de cabeça. Eu sei em quem eu votei, mas perdeu pro Alckmin, já era o Alckmin. O Alckmin era vice do Mário Covas, Genuíno não aguentou o rojão e perdeu a eleição. O Lula descarregou bastante peso naquela eleição do Genuíno. Eu lembro que foi um segundo turno muito... Trabalhei no segundo turno, inclusive no comitê, naquela eleição, e nós perdemos a eleição, mas foi uma campanha muito bacana. Mas depois o Genuíno, naquela época, a gente acreditava que o Genuíno realmente era o melhor candidato para o Estado. E é claro, para presidente, né, primeiro turno e segundo turno eu votei no Lula. Repito, aquela campanha maravilhosa do Lula com a força do povo, foi meio que uma coisa épica, né? Marcou muito, muito mesmo a vida não só minha, como de várias pessoas, essa campanha do Lula em 2002. Depois, 2004, gente, foi uma campanha na cidade, né, de Vinhedo. Em 2004 eu já não estava no PT, mas estava no PCdoB, né? Eu saí do PT, fui pro PCdoB e nós fizemos uma campanha em Vinhedo. Foi uma campanha, essa de 2004 foi uma campanha assim, em que a gente ficou entre uma candidatura que era o Ivan para prefeito, com o Zé Gasparini de vice, e depois inverteu o vice, o Dr. Dario assumiu vice na chapa do Ivan, e do outro lado tinha o Calu e o Marcos Ferraz como candidatos em 2004. E nós tínhamos ali uma modesta campanha com o Chinha para prefeito e com o Manta para vice. Meu voto, lógico, né, foi no Chinha. Eu fui locutor daquela campanha, não era locutor no começo, depois foi quando eu comecei a fazer locução, por isso que eu agradeço muito, né, até hoje, tanto o Manta como o próprio Chinha, né, o pessoal do PT daquela época, porque eu não fazia comício, eu fazia locução em mercado e tal, mas eu não fazia apresentação em palco, em comício. Foi a primeira vez, fizemos o show do Supla na Nova Vinhedo, foi um negócio maluco, mas foi muito legal aquela campanha. Tivemos 5.900, quase 6 mil votos, acho que 5.980 mais ou menos, foram os votos que realmente modificaram o resultado praticamente da eleição, e foi uma eleição muito legal, muito bacana. Ainda tinham comícios e o pessoal fazia aqueles showmícios, né, com vários artistas famosos, e a gente não conseguia, né, mas os nossos comícios eles eram muito animados, né, eles tinha o Raul Seixas cover, tinha comício da Cássia Eller cover, e no final teve Rosas de Ouro, a bateria da Rosas de Ouro no nosso comício, enquanto tinha, né, nos outros comícios tinha Revelação, Leonardo. Ixi, era um pega pra capar, mas foi muito bacana aquela eleição. Então, para prefeito nessa eleição eu votei no Chinha. Para vereador eu votei, lógico, no Jaime. O Jaime foi candidato a vereador naquela eleição, entrou, né, foi acho que terceiro, sétimo, sei lá quantos votos teve, não lembro de cabeça, mas foi a eleição que o Jaime retornou, né, não tinha sido candidato em 2000 e depois retorna em 2004 e retorna para a Câmara Municipal, acho que como terceiro, né, 700 e poucos votos. Depois veio a eleição de 2006. Gente, a eleição de 2006, eu já estava a gente já estava meio fora do PT, a gente não estava alinhado, a gente estava muito triste com algumas coisas que tinham acontecido, mas a gente ainda não via um outro caminho, eu não via um outro candidato que representava ali o que eu gostava, o que eu queria para a política. Então, em 2006 eu lembro que foi uma eleição que eu quase não participei, me chamaram para trabalhar num comitê, eu falei, tô tranquilo, tô sossegado, tal. Foi uma eleição que eu fui mais eleitor do que fiz alguns trabalhos de jingles, algumas coisas, mas não foi de forma muito ativa. Mas em 2006, aí eu já comecei também a modificar a forma de votar para deputado. Eu já não votava, já não queria mais votar em dobradinha. Eu achava que o negócio de dobradinha, por mais que mas eu falei, esse negócio de dobradinha, não, eu vou escolher um deputado estadual, um federal, que não esteja em dobrada, né? Era meio que, eu falei, eu vou escolher um que não esteja em dobrada. E eu votei para deputado estadual no Lorival. O
Lorival tinha uma campanha, fez uma campanha muito bacana. Eu lembro que no meio da campanha, eu acho que eu fui num comício do Lorival aqui na Capela, alguma coisa assim, e eu falei, poxa, eu vou votar no Lorival. Então naquela campanha para deputado estadual eu votei no Lorival, para deputado federal eu votei no Durval Orlato. Durval Orlato eu votei em 2006, e aí por conta de um o cara foi muito parceiro numa situação nossa, inclusive eu acho que era com a rádio na época também, ele era de Jundiaí, foi muito bacana. Eu falei, poxa, que cara legal, bacana, e eu sempre falei assim, poxa, para votar num deputado que depois eu nunca mais vou saber de onde vem, de como que eu tenho contato com ele, eu não vou votar. Então eu sempre votei em deputado que eu posso ter um contato depois, né? E foi Durval Orlato nessa época aí meu voto para deputado. Para senador, votei no Suplicy de novo, né? O Suplicy eu tinha votado já da primeira vez, e aí eu votei na reeleição do Suplicy, ele ganhou, né, nessa eleição, então foi no Suplicy, foi um voto só. Para governador, eu votei no Mercadante. Mercadante de novo, né, foi o candidato, votei no Mercadante. Naquela eleição teve só o primeiro turno, o Mercadante perdeu no primeiro turno, o Alckmin atropelou o Mercadante, né, foi só o primeiro turno. E para presidente foi a reeleição do Lula, né, o Lula contra o José Serra, aí a reeleição do Lula, e eu votei tanto no primeiro turno como no segundo turno no Lula. Digo, mas você se arrepende de ter votado? Não, não me arrependo, porque para mim, naquela época, era a melhor opção que tinha naquela época, tanto no primeiro turno como no segundo turno. Depois 2008, gente, 2008, eleições municipais, novamente. Aí na eleição de 2008 foi a eleição em que o Milton vem para a eleição junto com o Jaime. Faz a dobradinha Milton e Jaime. Na época o Calu era o prefeito da cidade, o outro candidato era o Calu com o Chinha, se eu não me engano, de vice. Acredito que era o Chinha. E nós saímos, naquela época eu já estava no PHS, eu acho, fui pro PHS, porém a gente fez uma composição de partido muito grande em 2008. Foi uma campanha em que a gente teve muita dificuldade mesmo assim. Tinha pessoas jogando muito baixo, né? A gente chegou a ter que sair recolhendo material de madrugada na cidade, coisas apócrifas que jogaram na cidade. Foi uma eleição assim, foi osso aquela eleição, mas nós ganhamos aquela eleição em 2008. Eu votei no Mil Serafim, lógico, para prefeito, e para vereador no Pedro Rosa. Pedro Rosa, super amigo, parceiro, foi candidato, foi bem votado. O Pedro, é claro que não ganhou a eleição, né, mas fez parte do PV. O PV foi uma das votações mais expressivas aquele ano, então foi o meu voto aí pro Pedro Rosa 2008. Que, nossa, faz tempo, Pedrão, parece que foi ontem que a gente estava conversando, tomando aquele café da manhã. Pedro Rosa 2008. Aí 2010 eu já tinha meio que, aí 2010 já começa meio que uma fase minha um pouco mais profissional, né? Uma fase minha que eu já comecei a trabalhar para algumas agências, aí eu já comecei a enxergar também a política, tirar um pouco daquela ideologia que eu tinha, e isso por um lado é bom, por outro lado é ruim. Eu acho que bom seria se a gente continuasse todo mundo, olha, a ideologia, mas nada. Ideologia, quando reúne 3 pessoas, ideologia é só o que ela pensa. O que o outro pensa, a pessoa fala, isso aí tá errado e tal. Eu sempre lutei muito pela democracia, por orçamento participativo, mas quando você percebe que as pessoas só querem puxar a sardinha pro seu lado, aí você fala assim, poxa, a democracia ela tem um preço muito caro e nem todo mundo consegue pagar. Então, nessa eleição, em 2010 eu já fui um pouco mais assim, olha, eu vou votar em quem eu sentir, né? Não, o cara pode ter uma campanha bonita, ou a gente pode estar numa campanha e tal, mas meu voto
voto, eu vou votar em quem eu vou, no dia seguinte da eleição, vou poder ligar pro cara e falar assim, ó, você ganhou, parceiro, agora, né, foi uma eleição em que quase que eu arrumei briga com algumas pessoas, né, pessoas que queriam mandar no meu voto e aí eu achei aquilo um absurdo, mas pessoas que hoje, o futuro, né, como diria um grande amigo, ele diz que o tempo responde tudo, o tempo é o senhor da razão, e o tempo mostrou, né, para onde foram essas pessoas que naquela época brigaram comigo, exigiram que eu tirasse o adesivo do meu carro, porque eu coloquei adesivo. Eu, para deputado estadual, naquele ano, eu votei no Marcos Ferraz, o Marquinho era do PSD, né? Teve gente que ficou brava, você vai votar no Marquinho e tal. Eu falei, eu vou votar no Marcos Ferraz porque ele é da cidade. E como eu tinha votado em alguém da cidade, e para federal eu falei, eu também vou votar em alguém da cidade. E votei no Rodrigo Paixão, inclusive na época acho que tinha um Orkut, né? Então a minha capa do Orkut era Rodrigo Paixão e Marcos Ferraz naquela campanha para deputado federal e estadual. Ambos, lógico, perderam a eleição, né? Não ganharam a eleição, mas eu não me arrependi de ter votado nos dois, não. Não me arrependi naquela época. Eu acho que para mim foi uma escolha assim, foi muito consciente esse voto nos dois. Algumas pessoas não gostaram de eu ter votado nos dois na época. O Rodrigo, eu acho que ele era do PSOL na época. Ele era do PSOL, o número era 50-50, né? 50-30, 50-50. E eu falei, pô, vai votar no negro que é 50 e não sei o que. Eu acho que era uma eleição que eu ainda tinha resquícios um pouco ali de toda a época que a gente ficou no PT, de toda a época que a gente militou junto no Partido dos Trabalhadores. Para senador, Netinho de Paula do PCdoB e Marta Suplicy. A dobradinha, o Netinho de Paula nas pesquisas mostrava que estava eleito praticamente, e Marta Suplicy foi o meu voto para senador naquela época. Depois para governador, mais uma vez, eu votei no Mercadante. De novo, votei no Mercadante. Tinha votado no Genuíno em 2002, aí Mercadante em 2006 e depois Mercadante em 2010. É isso, o Mercadante foi duas vezes, mas foi em 2010 que ele foi de novo, não em 2006. 2006 foi a primeira do Mercadante. Nossa, Mercadante, um jingle, o Paulinho, né? Que ele fez um jingle fantástico do Mercadante. Mercadante para senador. Putz, cara, eu lembro na formação desse jingle aí pro Mercadante, foi uma emoção incrível, né? O Mercadante, cara, onde anda o Mercadante? Tá preso? Acho que não, né? Vou pesquisar e depois na edição vou colocar não sei onde anda o Mercadante, mas votei de novo no Mercadante. E para presidente, é lógico, é meio que óbvio, em 2010 eu votei na Dilma Rousseff. Mas era um produto do Lula, mas para mim era a melhor candidata, a mais preparada ali para seguir aquele governo. E eu votei na Dilma, tanto no primeiro turno como no segundo turno. Votei na Dilma nos dois turnos. Foi a Dilma contra quem? Gente, eu não lembro quem era o adversário. Era o Alckmin ou Serra? Em uma foi o Alckmin ou Serra e na outra foi o Aécio. Mas em uma foi o Alckmin ou Serra. Eu nunca consigo lembrar do adversário, só se eu parar. Depois veio 2012, gente. 2012, eleição para prefeito em Vinhedo. Mais uma vez, Milton Serafim já. Foi uma eleição muito tranquila em Vinhedo, né? Uma eleição assim bem... que o Milton acho que ganhou com uma margem gigantesca, né? E para vereador em 2012... eu votei no Mariano Tola. Mariano Tola. Votei no Tola nessa eleição de 2012. E Milton Serafim. Tola ficou de suplente, depois assumiu, acho que ali um período, um mês mais ou menos, mas ficou de suplente, não ganhou a eleição. E o Milton, claro, ganhou a eleição em 2012.
Depois veio 2014. Nossa, 2014 foi uma eleição em que 2014 a gente estava preparado, né, para fazer a campanha do Milton Serafim para deputado. A gente não sabia ainda se era deputado estadual ou deputado federal, né, mas a gente estava preparado para fazer a campanha do Milton Serafim e o Milton Serafim acabou não saindo candidato e nós trabalhamos aí na campanha. Eu fui um dos coordenadores de comitê da campanha da Ana Genesini, né? Ana Genesini, na época estava de vereador e se lançou a candidata a deputada estadual. Ana Genesini é uma campanha que eu aprendi demais, porque é um outro patamar, né? Se trabalhar com uma candidatura de deputado estadual, um outro patamar, se conhece cidades da região, foi muito legal. Com a Ana também foi uma facilidade para trabalhar com ela na campanha, porque às vezes você está trabalhando para um candidato e não bate, né? Aí fica a coisa só profissional, mesmo que um negócio frio, né? Só profissional e frio, né? E eleição não pode ter isso. Eleição, ou você também acredita naquilo que você está entregando para as pessoas, ou não dá, ou não tem como, né? Então você precisa acreditar naquilo para você entregar. Então em 2014, aliás, eu trabalhei na campanha da Ana Genesini. Para federal, a Ana tinha algumas dobradinhas que ela fez, só que eu conheci durante um ano anterior da campanha. Eu conheci um grande amigo, o Taca, através do Nil Ramos aqui em Vinhedo, e nós conversando, e o Kiko, um prefeito de Ribeirão Pires, de Rio Grande da Serra, se lançou candidato. E aí a gente buscando o histórico, ele tinha um histórico muito bacana, porque ele foi prefeito da cidade por 2 vezes, e na cidade vizinha ele era o primeiro lugar para prefeito, meio que, tanto que depois ele assumiu a prefeitura da cidade vizinha, ganhou a eleição na cidade vizinha, disputou e ganhou. Um cara, nota 1000, um cara que até hoje a gente tem amizade, meu amigo Adler Kiko, hoje prefeito em Ribeirão Pires, né? Falar nisso, hein, Kiko? Poderíamos fazer um papo reto aí, hein? Em breve, com o Taca e com o Kiko. Vou anotar isso aí, hein? E aí eu apoiei o Kiko, né? Apoiei o Kiko nessa campanha. Foi lógico, como eu estava focado no trabalho aí com a Ana, né? Uma campanha que tomava o nosso tempo todo, né? Eu simplesmente apoiei o Kiko e votei no Kiko nessa eleição em 2014. Para senador, foi um voto só. Para senador era um voto só, né? Eu votei na Marlene Campos Machado. Marlene Campos Machado, a esposa do Campos Machado, além, lógico, dela fazer parte da nossa dobradinha ali, né? Da nossa cédula, né? Ela é do PTB, assim como a Ana Genesini. A Marlene, eu tive a oportunidade, tivemos a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, né? E ela é uma pessoa muito bacana, muito legal, assim. Mas você votou só porque ela é legal? Não, porque ela estava com muita vontade de ser senadora. Sabíamos que ela não ia conseguir ganhar, porque estava disputando ali contra, forte, ela era a terceira força ali, né, para entrar, mas foi um voto, aquele voto assim, era aquela questão também da questão da mulher, sempre teve aquela barreira, né, de votar em mulher. Eu acho que eu nunca tinha votado em mulher, tirando a Marta Suplicy, né, conta, meio a concor, e a Dilma, né, mas era uma mulher ali para senadora do nosso partido, do PTB, e uma pessoa que a gente conheceu pessoalmente, muito bacana, e pra gente então apoiou bastante, né, a gente na campanha, né, bastante naquilo que estava no alcance dela. Lógico que com vários candidatos ali, ela não podia apoiar só uma candidata, mas foi muito prazeroso ter votado na Marlene Campos Machado. E para governador naquela eleição, votei no SCAF.
Eu votei no SCAF naquela eleição porque eu achava naquela época que o SCAF ele daria a gente vinha de um tempo sempre o mesmo governador, e na época eu já tinha muito trabalho com a Secretaria de Esporte do Estado, tal, então eu achava que precisava ter uma oxigenação, precisava ter uma mudança para ter pessoas novas, tal, e eu acreditava que o SCAF iria fazer isso, então eu votei no SCAF. O SCAF perdeu logo no primeiro turno, não deu nem chance. O SCAF perdeu. E para presidente, reeleição da Dilma, Dilma contra Aécio. Eu não tive dúvida nenhuma, nessa eleição eu não tive dúvida nenhuma que a melhor opção era a Dilma, entre Dilma e Aécio. Votei no primeiro turno, votei no segundo turno. Lógico, não fiz campanha, até por questões éticas também, e nós estávamos trabalhando numa campanha em que era meio rachado, né? Tinha alguns que eram Aécio, outros eram outro candidato, não lembro quem era candidato a presidente, mas eu, lógico, não fiz campanha para Dilma na época, mas todo mundo sabia, né? Era meio que nítido que eu votaria na Dilma, assim como votei na Dilma, e não me arrependo de ter votado, mas de jeito nenhum me arrependo de ter votado nessa eleição da Dilma contra o Aécio. Aí 2016, né, gente? 2016 foi a campanha do Jaime com a Neia Serafim. Votei, lógico, no Jaime. E para vereadora eu votei na Andresa Salustiano. A Andresa, ela tinha um programa aqui na Rádio Capela, muito minha amiga. Conheci a Andresa no balcão do Centro Cultural da cidade de Vinhedo, né? Balcão do Centro Cultural, conheci, ela já tinha sido assessora parlamentar, né, em Vinhedo, as pessoas falavam muito dela, mas eu não tinha conhecido pessoalmente. O dia que eu conheci, sabe aquela coisa de assim, você conhece a pessoa, parece que você conhece de um tempão? Foi uma coisa meio impressionante quando o dia que a gente se conheceu. O cara falou, poxa, eu sempre vejo coisas suas, eu acho que eu escrevia pro jornal na época, e ela via também na rádio, eu tinha um programa de rádio diário. Ela, poxa, eu sempre ouço falar de você, pô, eu também, você não tem vontade de ir lá na rádio conhecer e fazer um programa na rádio? Já convidei, mas eu nunca fiz. Ela veio e aí, foi assim, foi uma das descobertas mais fantásticas que a gente teve na rádio, foi baita parceira aqui da rádio por um tempão, né? Ajudou muito a gente. Eu acho que a rádio, depois que a Andresa passou por aqui, a rádio modificou muito, né? Inclusive eu modifiquei muito, porque às vezes a gente não valorizava o que a gente tinha, né? E quem a gente era, né? A gente achava que não, uma rádiozinha qualquer, tá aí. A Andresa, foi fantástico o tempo que ela passou aqui, a dedicação que ela teve. Eu tive a honra de fazer mesa, né, no programa dela, depois saí, lógico, mas sempre ficou um carinho muito grande pela Andresa. Foi muito bem votada, acho que teve 240 votos, 240 e poucos votos, né? É difícil, quem acha que é fácil ter 100, 200 votos, é muito difícil, muito difícil. Tem gente que bota na goela, eu votei, chega na hora tem 40 votos, é dificílimo. E a Andresa foi uma surpresa muito grande para muita gente, para nós não, porque nós sabíamos do potencial dela, e então eu também não me arrependo nem um minuto de ter votado na Andresa. Ah, tá gravando! Vamos lá? Eu não me arrependo um minuto de ter votado na Andresa Salustiano, Andresa da rádio, na eleição de 2016. Muito bacana. E foi uma eleição, né, que eu tinha muitos amigos candidatos, né? Muitos amigos candidatos, e que, poxa, eu fiquei, né? Só que você tem que escolher um, não tem jeito, não é que nem senador você escolhe dois. Mesmo se escolhesse dois, eu ia ter ainda, poxa, um monte de amiguinhos. Aí eu prefiro ser sincero, né, com os amigos, falar, olha, eu lembro que eu fiz na campanha de 2016, só em Vinhedo eu fiz 18 campanhas, 18 jingles, 18 slogans, 18 materiais de campanha aí para vários candidatos, e para Andresa eu não fiz. Cara, é verdade isso, né?
Cara, eu fiz para 18 pessoas, para Andresa eu não fiz. Eu não fiz o jingle da Andresa, eu não fiz o logo, não fiz nada para nada mesmo. É lógico que eu falava, quando as pessoas me perguntavam, eu falava em quem eu ia votar, mas como eu cuidava do comitê, eu coordenava o comitê da eleição, então, lógico, eu não podia fazer campanha para um candidato, né? Ficava até desrespeitoso com os demais. Então eu procurei ajudar todos os candidatos, fiz muitos jingles, fiz muito material de campanha, ajudei muitos candidatos, mas para Andresa mesmo eu não fiz. Eu acho que foi um encontro só que ela fez, uma reunião que ela fez, e eu fui lá no dia, eu acho que eu falei alguma coisa. Foi a única contribuição minha que eu dei para Andresa, mas não me arrependo. Ô Flamínio! Pera um pouquinho aí, mano. Então foi uma campanha muito legal, muito bacana, que a Andresa fez na raça mesmo, no ombro e na raça, e foi bem votada. Foi meu voto, Andresa Salustiano da rádio e Jaime Inéia. Depois, a última eleição, essa ainda está assim fervendo na memória. Essa é a eleição que eu acho que se a urna tivesse aqueles comprovantes, né? Tem gente que fala que a urna poderia tirar um comprovante, você lê e depois jogar lá, né? Se a urna tivesse esse comprovante, eu acho que o meu ia sair assim. Você tem certeza que você está votando desse jeito? Eu acho, porque meu voto foi totalmente, foi todo torto. Né? Todo torto. Só que foi um desejo mesmo, que eu falei assim, olha, chega, eu vou, não tem essa de partido, foi uma eleição, acho que é a primeira eleição da história no ano passado que eu votei em pessoa e não votei em partido. Votei pessoa mesmo. Deputado estadual, eu votei no Arthur Mamãe Falei. Mas nossa, você que é um cara de esquerda, eu vou votar num cara que destruiu a esquerda, cara. Sinceridade, teve um dia que eu fiquei procurando alguém refutando ao Arthur Mamãe Falei. Hoje você já consegue encontrar, né? Mas na época da eleição era difícil, realmente, os argumentos que ele usava. E eu também valorizo muito quem, mesmo tendo uma opinião contrária, respeita, diferente de alguns aí que a gente vê que já coloca a câmera na cara da pessoa. É assim, mas você acha, você não acha que você tá errado, não sei o quê. Talvez até o Arthur modificou um pouco depois, tá? Opinião que eu falaria pra ele sem problema nenhum. Eu acho que ele modificou um pouco depois, mas até a eleição, eu acho que ele, o jeito que ele conversava com as pessoas, mas ele editava o vídeo e ficava bom pra ele. Mas eu conheci pessoalmente, conversei com ele aqui na rádio, quando ele veio, a gente conversou, né? E eu achei muito bacana. Eu falei, eu acho que tem que ponderar, e meu voto vai ter que ter alguém também que pergunta, que questiona, então eu votei no Mamãe Falei para deputado estadual. Para deputado federal, eu votei no Carlos Sampaio. O Carlos Sampaio, votei porque já era um desejo meu lá atrás ter votado no Carlos Sampaio quando eu votei no Kiko, né? Ali parece que eu fiquei, não que eu fiquei devendo um voto pro Carlão, mas o Carlão sempre foi muito parceiro, inclusive da cidade de Vinhedo. Você pode não gostar do Carlos Sampaio, você pode ter algum, mas ele sempre foi muito parceiro da cidade de Vinhedo aí. Quando o pessoal de Vinhedo, independente do partido, vai para Brasília, o Carlão, o gabinete dele sempre recebe muito bem lá os prefeitos, os vereadores, quem aí já foi lá sabe disso, né? Ele procura sempre auxiliar muito as pessoas. Então eu já ia votar nele, né? Mas como conversando e a amizade que a gente teve com o Kiko e pelo histórico dele, e era a primeira eleição do Kiko, né? O Carlão já vinha de sabe aquele negócio assim, o cara vai ganhar mesmo, então eu vou votar no outro. Isso é um grande erro de alguns candidatos, né? E aí, na última eleição, eu votei no Carlos Sampaio. Para senador, também entortou o pau da rabiola, que eu votei em um de esquerda. Eu votei em um do PT e um do PSDB. Eu votei no Suplicy, tomamos na tarraqueta, que ele perdeu a eleição, e na Mara Gabrilli. Suplicy e Mara Gabrilli. Eu estava entre a Mara Gabrilli e Mauro Imagem. E aí eu votei na Mara Gabrilli ganhou a eleição, o Suplicy ganhou o passaporte de volta para cá, depois foi eleito
o Suplicy foi eleito vereador, né? Em São Paulo, uma votação espetacular, mas como senador perdeu a eleição. E para governador votei no Dória nos 2 turnos. Votei no Dória contra o Márcio França no primeiro turno e o Dória. Por quê? E aí tem uma explicação. Ele fala, tô votando no Dória porque não sei o que e tal. Meu, o Márcio França assume o governo e aí começa a fazer alguns atos que era nítido que não ia cumprir, né? Libera isso, libera a verba para isso. Nós fomos em São Paulo, ficamos no salão lá para liberar uma verba, ficou o dia inteiro, a forma que tratou os prefeitos e os secretários que estavam lá, assim, ninguém sabia de como fazer, aí quando chegou no final era só, não, nós vamos só receber um ofício de vocês pedindo verba. Foi uma coisa assim que eu falei, não, esse cara não dá para ser governador do estado, não tem jeito, não tem como. E aí eu votei no Dória no primeiro turno. No segundo turno ficou o Dória e o França, aí ficou mais evidente ainda que o Dória estava mais preparado, mesmo o Márcio França vindo de um histórico de ter sido prefeito, mas eu preferi o Dória porque eu acho que o tempo que o Márcio França ficou, infelizmente, eu acho que ele agiu de uma forma que eu discordo no meio político, sabe? Eu acho que o ano eleitoral, você tem que tratar o ano eleitoral como um ano em que você vai fazer as coisas que tem que ser feitas. Você não pode prometer as coisas para novembro, para dezembro, porque aí como que fica a certeza que você vai fazer ou não? Então você tem que ser ali julgado pelo que você fez até outubro. Então eu acho que ele... E aí no debate era mais ataque ao Dória, pelo Dória ter deixado a Prefeitura de São Paulo e ter disputado a eleição, do que propostas mesmo de governo. Então por isso que eu votei no Dória nos 2 turnos. E para presidente da República, primeiro turno eu escolhi o Álvaro Dias, porque na minha opinião era o cara mais preparado ali que a gente tinha, né? O cara tinha sido prefeito, o cara tinha sido deputado federal, deputado estadual, senador da República, um dos senadores no estado dele, eleito com uma votação expressiva. Então, se o cara no estado, mas tem oposição, mas tem cara que não gosta, tem um suspeito que ele fez tal coisa, isso aí, gente, se você procurar um político que não tem nenhum processo, esquece, não vai votar em ninguém. Esquece. E aí aquela balela, não vota em ninguém mesmo, isso é conversa fiada. Eu sempre escolhi alguém. Ou vota no melhor ou vota no menos pior. E pra mim, de todos aqueles candidatos, eu acho que 9 candidatos que a gente tinha, o Álvaro Dias era o mais preparado. Votei no Álvaro Dias, não chegou nem... não deu nem pé pro Álvaro Dias. Foi pro segundo turno. No segundo turno, fiquei muito chateado, né, do segundo turno ter dado do Bolsonaro ter ido pro segundo turno, porque eu gostaria muito de ter visto um segundo turno com Álvaro Dias e o Ciro, ou com Álvaro Dias e o João Amoedo, ou com Álvaro Dias e o próprio Alckmin, porque eu acho que ia enriquecer muito mais o debate do que ter ido Bolsonaro e Haddad, e aí ficou um debate meio que PT contra quem é contra o antipetismo. A corrupção contra o povo que não quer mais corrupção. E prova disso a gente está vendo agora aí o que está acontecendo no país. Eu acho que a polarização foi muito ruim, achar que só tinha aqueles dois, só tinha aquele caminho. Quando vai para o segundo turno, esses dois, eu não tinha outra opção e votei sim no Fernando Haddad, que para mim era ali dos dois o mais preparado, e até nem em relação a ele, Fernando Haddad. Mas o Fernando Haddad foi um péssimo prefeito de São Paulo. Eu não sei, eu não morei em São Paulo, e divide opiniões, viu? Tem gente que fala que não foi tão ruim assim não, mas a equipe, eu acho que o Fernando Haddad tinha no seu entorno, eu acho que era melhor do que a do Bolsonaro. Vai talvez provar isso lá na frente, e pode ser que eu esteja completamente errado. Lá na frente o Bolsonaro consiga aí uma reeleição, caso ele tente uma reeleição, ou caso ele fique até o final do mandato. Mas eu sempre digo assim, perder uma eleição, você só perdeu a eleição, você não vai desejar depois que o outro seja ruim, que o outro... Por quê? Você vota em alguém perde, você tem que desejar que o outro governe bem, porque quando tem um bom governo, todo mundo ganha com isso. Quando o governo é bom para todo mundo.
Ah, eu não faço parte desse governo, por isso eu vou destruir, por isso eu vou arrebentar. Ah, eu fui mandado embora desse governo, não, eu vou destruir, vou arrebentar. Ah, eu não fui chamado para esse governo, não, eu vou destruir, vou arrebentar. Não, você tenta ajudar naquilo que é possível. Então, vamos ver como vai ser o andar da carruagem, mas esta foi o meu raio-x aí. Obrigado para quem acompanhou até o final. Eu sei que alguém pode falar assim, pô, mas o que tem a ver você falar todos os votos? Não, é pra que a gente fale assim, olha, não tem problema você ter votado num cara de esquerda, num cara de direita, num cara do centro. O que tem problema é você votar em alguém e passar 2 meses sem esquecer quem que você votou e não saber nem cobrar a pessoa. O que tem problema é você votar em alguém e depois você achar que você não é responsável por aquilo. E nós somos responsáveis. Se você acha que o Bolsonaro é um mau presidente, é ruim, você é um dos responsáveis. Porque ou você votou nele, ou você votou no outro e não ajudou a que o outro ganhasse dele. Então você também é responsável. O processo eleitoral é um todo, pegam-se os votos válidos e um ganha e é eleito. Então o brasileiro tem que parar de ficar colocando a culpa no destino, e colocar a culpa nele. Eu votei, e agora vamos na urna de novo, e a urna vai mostrar uma outra vontade. Tem que parar com esse negócio de a urna escolhe, vamos tirar antes de chegar a eleição, tira fora esse, fora aquele. Vamos começar a assumir as consequências do nosso voto. Papo reto, em breve tem mais aí pra vocês.